Olá, seja bem-vindo à segunda parte do nosso estudo. Depois de sermos agraciados com tão belo hino, vamos continuar a nossa análise histórica da origem do movimento de reforma. A segunda parte. Bom, nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela começou no dia 27 de julho de 1914 e foi uma verdadeira avalanche. A Europa estava assim em clima de tensão. Então, é mais ou menos assim, o primeiro que espirrasse ia começar a dar tiro para tudo que é lado. E aí todo mundo ia brigar com todo mundo, porque eles estavam assim, acumulando, estava uma verdadeira panela de pressão. E o que foi exatamente isso que aconteceu. No dia 27 de julho de 1914 começou a guerra, quando foi assassinado o Dom Ferdinando, que era o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Ele estava na cidade de Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, num carro aberto. E aí, no meio do tumulto da multidão lá, alguém ouviu um tiro, imaginou ter ouvido um tiro, e o motorista, querendo proteger o príncipe herdeiro e a sua esposa, se embrenhou no meio das ruas de Sarajevo, que ele não conhecia. E num bar estava um grupo de terroristas, os Panteras Negras, bebendo, e quando eles viram o carro se aproximando, o carro real se aproximando, numa rua sem saída, um dos rapazes aproveitou a oportunidade, sacou de uma arma e atirou, matando tanto o príncipe quanto a sua esposa. O imperador exigiu que a Bósnia entregassem os assassinos do seu filho, e a demora em responder a isso levou à declaração de guerra. Como a Bósnia é de população eslava e a Áustria é de população germânica, já tinha uma rixa muito antiga entre os alemães e os russos, foi a desculpa que se deu para a Alemanha declarar guerra contra a Rússia também. E logo em seguida entrou a briga com a Rússia, porque já 10 anos antes, a Alemanha tinha brigado com a França por causa da região da Alsácia, uma região de fronteira entre os dois países rica em minério de ferro e carvão. E como os franceses tinham ganhado, os alemães estavam realmente loucos para reivindicar aquele território, reconquistar aquele território. Então, logo em seguida, envolveu a Inglaterra, todo mundo. E aí virou aquilo que nós, na época, chamava-se Grande Guerra Mundial. Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, em 1939, aí passou a se chamar a Primeira Guerra Mundial, né? Na verdade, é a mesma guerra em duas fases, né? E o que aconteceu? No dia 27 de julho, uma semana depois, 27, 28, 29, 30, aí tem o dia 1º, dia 2, 31, 1º e 2 de agosto. Então, logo que interrompeu a guerra, a divisão europeia tratou de enviar dois comunicados. Um comunicado para a igreja, foi publicado no dia 2 de agosto, e 2 dias depois foi um comunicado para o governo alemão. Então, a igreja tomou para explicar qual era a posição da igreja com respeito àquele conflito que estava acontecendo agora naquele momento. Certo? Então, o conflito começou dia 27, uma semana depois, a igreja já se posicionou. Esta aqui é uma cópia da carta que foi mandada, uma circular que foi impressa na igreja, foi impressa pela divisão europeia e foi distribuída em todas as igrejas da Alemanha. E não só na Alemanha, como em todos os países que tinham adventistas na Europa. Né? Existem cópias dessa carta até em romeno. E ela foi assinada por Dale, secretário da divisão europeia, e data do dia 2 de agosto. O que dizia esta carta circular, que foi endereçada aos membros da igreja? Aos membros foi dito o seguinte: enquanto estivermos no exército, se nele formos incorporados, devemos cumprir alegremente de coração as nossas obrigações de ordem militar. Enquanto ficarmos em casa, lembremos-nos perante o trono da graça, especialmente das autoridades e do nosso exército, aqui no caso, o exército alemão. Então nós percebemos que a orientação que a direção da igreja deu para os membros naqueles terríveis dias foi: se você for alistado, seja o melhor soldado que você pode ser como cristão. Se você ficar em casa e você não for alistado, ore pela vitória do exército alemão. Certo? E 2 dias depois, essa foi a carta do EU para os membros, a carta circular que circulou no meio adventista. 2 dias depois, ele manda uma carta oficial, mandado uma carta oficial para o governo alemão. Dita assim: tomo a liberdade de apresentar a Vossa Excelência a inclusa posição dos adventistas do sétimo dia alemães, especialmente na atual situação de guerra. Comprometemo-nos na defesa de nossa pátria e, nessas circunstâncias, também portaremos armas no sábado.
Ou seja, a posição da igreja era a seguinte: nós somos combatentes. Vamos lutar pelo nosso país. E aqui ataca duas leis, dois princípios da lei de Deus. Não matarás, portar arma, né, no tempo de guerra, e o sábado, o quarto mandamento, quando diz que poderia portar arma até mesmo no sábado. E aí continua a carta. Transmitimos essa resolução aos nossos membros e lhe pedimos que organizem reuniões de oração e súplica a Deus pela vitória das armas alemãs. Aqui, essa circular, essa declaração que foi mandada ao governo alemão, ela está fazendo referência à circular que havia sido enviada para os membros, assinada por Dale, 2 dias antes. Então eles explicaram para o governo, olha, nós mandamos uma carta para os membros dizendo o seguinte: vocês têm que apoiar o governo e ainda fazer uma reunião de oração para as forças alemãs serem vitoriosas nesse conflito terrível. O que nós podemos concluir disso? Continua. E para o caso de algum dentre os adventistas sorteados recusar-se a servir no sábado ou opor-se ao porte de armas, seremos, graças a Vossa Excelência, ao ministro da Guerra, se o oficial comandante for informado de nossa posição ou resolução, com o desejo de que Deus faça vitoriosa a causa justa, que no caso seria a causa alemã, né? Então essas duas circulares elas estão transpirando o nacionalismo alemão, né? Essa carta foi assinada por H.F. Schubert, presidente da União Leste Alemã, e datado de 4 de agosto de 1914. Na época, a Alemanha era dividida em 3 uniões, e a sede ficava desta aqui era em Berlim, a União Leste Alemã, e ele mandou, como o governo alemão, a capital era Berlim, então o presidente daquela união tomou o compromisso de escrever esta carta. Só que nós vamos ver que essa carta ela não foi escrita por iniciativa própria, foi uma decisão da direção da obra na Alemanha e da Europa toda. O que nós podemos concluir? Vamos fazer algumas análises em cima dessas duas circulares, dessa carta e dessa declaração de guerra, de participação na guerra. Podemos destacar os seguintes aspectos desta carta, dessa declaração. A carta afirma a posição de combatência da igreja. A igreja apoia a participação do membro na guerra. Em segundo lugar, essa posição havia sido divulgada aos membros por meio de uma circular. Ou seja, não era uma posição oculta, era uma posição clara da igreja. Era uma posição oficial da igreja. Era uma posição que a igreja tornou clara para todos os membros. E ainda diz o seguinte: se alguém se revelasse, alguém revelasse posição diferente, ou seja, se fosse contrário ao porte de armas e à transição do sábado por participar da guerra, estava agindo por conta própria, não era apoiado pela direção da igreja. Quer dizer, ele era um corpo estranho, independente, contrário à posição oficial. E, tanto na circular quanto na declaração ao ministério, ao governo alemão, é muito claro que a igreja enfatiza o apoio à atitude beligerante do governo alemão. Eles são extremamente nacionalistas. Quando nós vamos falar amanhã sobre a questão de Frenesal, vocês vão ver por que nós estamos enfatizando isso. Porque um dos questionamentos que o movimento opositor fez foi exatamente isso aí. Nós somos um grupo religioso que tem pátria, ou a nossa pátria está no céu? Era uma das questões que estava envolvida nessa divisão da igreja, certo? Bom, esta carta ela foi escrita no mês de fevereiro, no mês de, como nós vimos, mês de... Volta um pouquinho só. A data da carta aqui foi 4 de agosto. Passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. No mês de fevereiro, o governo alemão tomou uma posição extremamente dura com respeito à obra da igreja adventista no sul da Alemanha, na região chamada Saxônia, que a capital era Dresden. Principalmente a capital do estado foi o foco do conflito, o foco do problema. No livro Uma Luz que Alumia, o Hullen comenta o seguinte: apesar dessa posição pró-governo, no dia 22 de fevereiro de 1914, portanto 7 meses depois daquela primeira declaração a favor do governo, em Dresden, capital da Saxônia, a igreja foi impedida de realizar reuniões. Hullen confessa: então aconteceu algo diferente. Na Saxônia, nossas igrejas foram fechadas e fomos proibidos de realizar reuniões. Por quê? Se a igreja era favorável à participação na guerra. Nesse livro, Portadores de Luz, História da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no capítulo
duas guerras mundiais afetam uma igreja mundial, na página 365, eu gostaria de ler com vocês, prestem bem atenção na leitura que nós vamos fazer agora. A falta de preparo para os problemas propostos pelo recrutamento militar tornou a situação muito difícil na Alemanha. Ali, em 4 de agosto de 1914, o presidente da União da Alemanha Oriental, pastor Schubert, depois de buscar conselho de vários associados, então ele não escreveu essa carta por iniciativa própria, não foi uma iniciativa pessoal, foi resultado de um consenso entre os líderes da obra, informou-se por escrito ao ministro da Guerra alemão que os recrutas adventistas do sétimo dia portariam armas como combatentes e prestariam serviço no dia de sábado em defesa do seu país. Então ele confirma que realmente essa declaração foi feita. Então ele aprova que realmente essa declaração de apoio à guerra, ela não é uma ficção, ela não foi uma carta inventada, ela é real. Embora isso tivesse diretamente em conflito com a posição tomada pelos pais fundadores do Adventismo 50 anos antes, aqui muitos alemães, membros da igreja, acataram um plano de ação anunciado por seu dirigente. Aqui ele está fazendo referência, os autores estão fazendo referência à Guerra da Secessão, de 1861 a 1965, que quase separou os Estados Unidos em dois países, e que a igreja, naquela época, tomou uma posição de não beligerante. A igreja era contra a participação na guerra. Tanto é que nós temos um relato aqui, nós vamos falar disso amanhã, nós temos um relato de pessoas que foram excluídas da igreja porque participaram da guerra, se alistaram no serviço militar na Guerra da Secessão. E isso aconteceu 50 anos antes. Essa era a posição histórica, essa era a posição dos pioneiros da igreja, essa era a posição do adventismo histórico. Mas o que aconteceu na Alemanha? Então, a igreja tomou uma posição contrária, é o que ele está falando aqui, contrária aos pioneiros adventistas. A própria fé adventista nos permite comentar, né? Nos permite falar. E ele continua dizendo que um grupo apoiou essa iniciativa da igreja. Vamos dizer assim, que a grande maioria da igreja apoiou essa posição, essa nova posição da igreja. E ele continua, muitos, mas não todos, vários recrutas alemães puderam fazer acordos para que fossem indicados para o serviço não combatente no corpo médico. Outros assumiram uma posição mais extrema, negando-se absolutamente a apoiar o esforço bélico. Observe, então a igreja se dividiu em 3 partidos. A grande maioria que apoiava o esforço militar da igreja, a grande maioria que estava envolvida, que achava que a igreja tinha que participar da guerra sim, que os membros da igreja tinham que ter liberdade para participar da guerra e não ser excluídos da igreja por causa disso. Um grupo que achou, não, vamos tomar uma posição mais conciliadora. A gente participa da guerra, mas não pega em armas. A gente pode ser padroeiro, pode ser médico, pode trabalhar na enfermaria, pode trabalhar nos hospitais, nos postos de saúde dentro do campo de batalha. É uma posição mais humanitária. Mas existe outro grupo, bem menor, que mais tarde vai ser chamado os 2%, né? Que diz assim, não, a igreja não deve nem participar, nem ativa, nem passivamente da guerra. Isso é contrário aos princípios da lei de Deus. Tanto os que vão quanto os ficam estão participando ativamente da guerra. Todo mundo está apoiando a guerra. E a igreja não pode apoiar a guerra. Nenhum membro adventista pode apoiar a guerra. Então ele continua. Outros assumiram uma posição mais extrema, negando-se absolutamente a apoiar o esforço bélico. Esses outros aqui nós chamamos de movimento de reforma atualmente. As declarações de alguns pertencentes a esse último grupo, os que se recusaram a participar da guerra, levaram ao fechamento de todas as igrejas adventistas do sétimo dia em uma região da Alemanha, no caso a Saxônia, e a sua capital, Dresden. Somente quando os líderes da igreja reafirmaram sua recomendação quanto ao porte de armas, é que se permitiu a abertura dessas igrejas. Então, quando é que alguns irmãos tomaram posição contra a participação da igreja na guerra? Depois do dia 10 de maio de 1915, depois que a visão de Wick não se cumpriu, ou antes dessa data, 22 de fevereiro, quando foi dado a decisão, quando o governo suspendeu o funcionamento da igreja em Dresden e na região da Saxônia. Nós temos que entender que para o governo era natural isso, por quê? Em épocas de guerra, tudo que você quer é a união do povo. Você não quer um povo fragmentado, dividido, e alguns fazendo levante contra o governo para enfraquecer a força da causa do governo, né? Então, aquele grupo era mal visto realmente pela igreja. Então, eles disseram assim, se vocês não querem apoiar a guerra, nós estamos sendo lógico, e inclusive bastante lógico, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos excluir
Vamos fechar a igreja, pronto, acabou, não deixa se reunir. E aí eles não têm não têm espaço nem voz para falar contra o governo. E Rowley confessa isso. E por que isso aconteceu? Segundo está no Portador de Luz, porque um grupo se opôs à participação da guerra. Uma minoria rejeitou então a posição oficial da igreja e por causa deles a obra foi interditada. Quando passou alguns anos antes da Segunda Guerra Mundial, um dos presidentes da Conferência Geral, chamado Ancião Watson, que dirigiu a igreja adventista entre os anos de 1930 e 1936, ele foi, numa viagem que ele fez à Europa, ele sondou a questão da participação da igreja na guerra e ele escreveu uma carta circular intitulada A Situação Europeia. E nessa carta circular ele explica o seguinte: na Alemanha houve uma minoria de crentes nossos que recusaram seguir a direção de Conrad, que era o líder da igreja máximo na Alemanha, na Europa, né? Ele era presidente da divisão europeia e já era vice-presidente da Conferência Geral também. Um dos vice-presidentes da Conferência Geral dos Adventistas. Esse, por causa de sua posição, tiveram que sofrer muito nas mãos dos seus governos. A resistência da minoria ao serviço militar ameaçou comprometer todo o corpo dos adventistas aos olhos do governo alemão. E para evitar isso, Conrad mandou excluir a minoria da igreja. Então, esse grupo surgiu dentro da igreja adventista quando? Entre o dia 4 de agosto, dia 2 a 4 de agosto, e o dia 22 de fevereiro. Então, nesse período, fim de fevereiro do ano seguinte, 1915, nesse período esse grupo levantou a sua voz, denunciou a igreja com respeito a este pecado de participar e apoiar uma causa nacionalista, a participação do povo de Deus na guerra. E aí, no dia 22 de fevereiro, o governo alemão corta, suspende, impede as realizações adventistas e reuniões adventistas. Em março, Conrad manda uma carta para o governo alemão explicando a posição da igreja, a verdadeira e oficial posição da igreja. Essa circular diz o seguinte: para esclarecer a situação diante do governo alemão, a igreja enviou outra carta, com referência à ordem 856, do dia 28 de fevereiro de 1915, que proibiu a realização de reuniões adventistas em Dresden, Saxônia. Mas, por ocasião do começo da guerra, a diretoria da Igreja Adventista da Alemanha aconselhou todos os membros chamados para o serviço militar a que cumpram fielmente seus deveres de cidadãos. Como prova do sobredito, anexamos cópia da declaração anterior, datada de 4 de agosto, a carta assinada pelo pastor Schubert. Então eles mandaram uma carta para o governo e disseram assim: não, nós participamos, desde o começo apoiamos esse grupo que se diz adventista e que é contra a participação do nosso povo na guerra, não é a voz oficial da igreja. Nós, desde o começo, deixamos bem claro, nós apoiamos em tudo o governo, inclusive a participação dos nossos membros na guerra. Quem assina essa carta? Da Divisão Leste Europeia, com sede em Hamburgo, assinada por Louis Conrad, o presidente. Pela União Leste Alemã, em Berlim, assinada pelo pastor Schubert, que tinha escrito aquela carta, assinada a carta de 4 de agosto. E pela Associação da Saxônia, que é exatamente onde estava o problema, está assinada por Dryhouse, que era o presidente da associação. Então, nós temos aqui, na verdade, para ser bem exato, para ser assim, bem preciso historicamente falando, a igreja na Alemanha tinha cerca de 4 mil membros, pouco mais de 4 mil membros. E os irmãos que se levantaram, que foram excluídos pela decisão de Conrad, mandou excluir todo mundo, foram em torno de 87 pessoas. Então, quando você ouve falar assim, os 2% que não apoiaram a posição da igreja, são esses 87 irmãos que foram entre anciãos e membros leigos que foram excluídos da igreja e acabaram sendo deixados sozinhos, sem apoio da igreja, e eles que levantaram contra a apostasia. Então, esse grupo de 87 pessoas é desse pequeno grupo, esse pequeno remanescente, dessa pequena voz que se levantou contra a tirania de Conrad, que nasceu o movimento de reforma. Certo? Então, Enoque de Oliveira, no livro Amor de Deus ao Leme, ele comenta a declaração de Schubert e a declaração de Schubert, Conrad e Dryhouse. Essa declaração significava, evidentemente, um lamentável desvio da posição histórica defendida pela igreja. Aquela não era a posição da igreja oficial, historicamente falando, né? Era uma posição nova de apostasia. E aí o Rowley comenta, em resultado disso, suspendeu-se a interdição da obra da Saxônia. Então, quando ficou claro para o governo que era um grupo de adventistas excluídos, que era contra a posição da igreja, e que a posição da igreja oficial era essa, vamos participar da guerra, para ele estava resolvido o problema. Então, não, vamos suspender
a ordem de fechamento das igrejas adventistas e o culto adventista pode continuar normalmente. Certo? Então, todos esses fatos ocorreram antes do cumprimento da alegada visão de Wycliffe. Em 10 de maio, quando teria se cumprido a visão de Wycliffe, fechamento da Porta da Graça, os reformistas já haviam sido excluídos da igreja. O grupo não saiu da igreja por livre escolha, mas eles foram excluídos por causa da sua posição. O próprio Rowan chama esses irmãos de excluídos. É interessante que no livro Luz que Alumia, quando ele conta essa história, ele fala o seguinte, ele começa dizendo assim, ó, a minoria que se opôs, ele está citando uma carta do pastor Nicolite, que foi presidente da Conferência Geral do Movimento de Reforma, e nessa carta o irmão Nicolite está recuperando a história do Movimento de Reforma. E daí ele cita, entre aspas, a minoria que se opôs a esse compromisso das líderes foi excluída da igreja. Aí o Rowling tenta corrigir o pastor Nicolite, dizendo assim, isso é absolutamente verídico. Só que lá na frente, mais na frente, ele diz assim, ó, ele vai explicar bem mais na frente o seguinte, ó, visto como os reformadores, em suas publicações do chamado de Babilônia, não podíamos por mais tempo tolerá-los em nossas igrejas e os excluímos. É interessante, quando o pastor Nicolite fala que nós somos excluídos, não é verdade. Agora, quando ele diz, aí é verdade. É meio contraditório isso, né? Então, os reformistas foram excluídos por causa da sua fé. Vamos tentar entender isso graficamente, como é que aconteceu a linha do tempo? Vamos fazer uma linha do tempo. No dia 4 de agosto de 1914, o mundo estava em guerra há uma semana, e a igreja faz uma declaração ao governo alemão, ao ministro de guerra da Alemanha, dizendo que vamos participar da guerra. Nesse período, no dia 22 de fevereiro de 1915, a obra na Saxônia é interditada. No mês de março, eles publicam uma circular novamente ao governo dizendo o seguinte, confirmamos nossa participação na guerra. E aí o governo suspende a ordem de fechar as igrejas adventistas na Saxônia. Mas a visão de Wycliffe aponta para o dia 10 de maio. Segundo a explicação do Rowling e a explicação oficial que aparece no livro Amor de Deus ao Leme, o movimento de reforma teria que ter se separado da igreja adventista quando? Depois, em 1915. Então a separação foi depois do dia 10 de maio, ou a separação aconteceu antes do dia 22 de fevereiro? Quando aconteceu a separação? Historicamente, pelos documentos que nós lemos, pelos relatos que nós lemos, nós entendemos que a separação aconteceu antes do dia 22 de fevereiro de 1915. Como nós dissemos, o movimento de reforma realmente nasceu entre agosto e janeiro de 1914 e janeiro de 1915. Foi nesse período que eclodiu o movimento de reforma. Que, na verdade, não era uma igreja, era um grupo de pessoas que protestavam contra a posição apóstata da igreja, e a apostasia da igreja. E assim, não tem nada a ver com Johann Wycliffe. É outro grupo, é outra história. Tentar relacionar um com o outro realmente não é ser fiel aos fatos e fiel à história. Tá certo? Lembre-se do seguinte, nós vimos o que aconteceu em 1914. Amanhã nós vamos falar sobre Friedenau. E nós vamos ver a tentativa de reconciliação que houve entre a igreja adventista e o grupo opositor, que mais tarde, em 1925, vai se organizar com o nome de Movimento de Reforma. E se você tem alguma dúvida, se algum dos pontos que nós apresentamos aqui não ficou muito claro, por favor, escreva-nos, mande o seu e-mail, faça uma consulta. Nós teremos o maior prazer de amanhã, depois do estudo de amanhã, respondermos essas perguntas e deixarmos claro a nossa posição. Pode ser? Combinado? Então, até amanhã, que você vá na graça e na paz de Deus. Amém?